Salmo de número 124. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teríamos engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Até aqui, até o versículo 8, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nossos corações a porção lida da sua santa e da sua bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, o conceito de aliança na Bíblia, de aliança nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, é muito forte, é muito presente, disto que nós não tenhamos nenhuma dúvida. Na verdade, nós observamos, meus irmãos, meus amigos, que é através de alianças que Deus ele se relaciona, que Deus ele mantém comunhão com o seu povo. Diante disso, nós podemos nos perguntar, diante disso nós podemos nos indagar, mas o que é uma aliança? Dentro dessa perspectiva bíblica, dentro da perspectiva que nós encontramos na palavra do Senhor. A gente pode definir, meus irmãos, meus amigos, uma aliança como um pacto. Sim, como um pacto que Deus ele estabelece com o homem, mediante o qual Deus ele não só abençoa esse homem, mas também Deus ele mantém comunhão com esse homem. Então, no sentido geral, pacto é justamente isso, ou aliança é justamente isso. É um pacto estabelecido entre Deus e o homem, mediante o qual o homem é beneficiado não só com as bênçãos do Senhor, mas também o homem ele experimenta da própria presença, da própria comunhão do Senhor em relação à sua vida. É isso que explica a aliança que Deus fez com Abraão. Foi uma aliança não só com Abraão, mas por extensão com os descendentes de Abraão, e por isso Deus ele mantinha a sua comunhão com o povo de Israel, que era o povo de Deus no Antigo Testamento. Era justamente por causa disso que Deus ele abençoava de uma forma toda especial aquele povo, aquela nação. Mas não só isso. É por isso que nós vemos o pacto que Deus fez em Cristo Jesus e com Cristo Jesus. Pacto esse que nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo, somos beneficiados. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que através desse pacto que Deus fez com o nosso Salvador, nós temos da parte de Deus as suas bênçãos, sobretudo as suas bênçãos espirituais. Nós temos da parte de Deus a comunhão, a interação com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Na verdade, a grande certeza que nós temos, na verdade, a grande realidade que desfrutamos é que por causa dessa aliança, Deus, meus irmãos, minhas irmãs, Ele está sempre conosco, por causa, repito, dessa aliança. É interessante, meus irmãos, meus amigos, que é essa visão de aliança que Davi ele transmite nesse texto que nós acabamos de ler, ou seja, o Salmo de número 124. Na verdade, esse salmo que nós temos diante de nós, ele é um hino. Ele é um hino não só de louvor, mas também ele é um hino de exaltação a Deus pelo o livramento que Deus conferiu ao seu povo. A gente não sabe, especificamente falando,
Quando foi que isso aconteceu? A gente não sabe o contexto exato no qual foi escrito aqui essa passagem. O que nós sabemos, até mesmo pelo próprio título desse salmo, ele foi escrito por Davi. Então, em um dado momento, durante o tempo em que Davi reinou sobre Israel, Israel passou por uma situação adversa, onde correu risco por parte dos seus inimigos. Contudo, pelo fato de Deus estar presente, pelo fato do povo de Israel ser o povo da aliança, Deus o livrou, Deus o salvou, Deus agiu com a sua providência e assim deu libertação ao seu povo. Então, no sentido geral, é esse o contexto que nós temos aqui desta passagem. E agora, meus irmãos, meus amigos, eu queria que nós atentássemos e que nós nos debruçássemos um pouco nesse texto que nós temos diante de nós. Eu queria que, a partir desse salmo, a partir desse texto, nós considerássemos o seguinte tema na noite de hoje: o cuidado presente de Deus. O cuidado presente de Deus. Então, na medida em que nós lemos, na medida em que nós consideramos, na medida em que nós meditamos aqui nesse texto, nós podemos aprender pelo menos 4 pontos, 4 verdades dentro desse tema, desse cuidado presente que Deus dispensa em relação ao seu povo. Então, vamos considerar esses pontos, vamos considerar essas divisões e vamos aprender algo mais detalhado acerca da presença, mas não só da presença, mas desse cuidado que Deus dispensa em relação aos seus. Então, em primeiro lugar, percebamos a realidade da presença de Deus. Percebamos a realidade da presença de Deus. Eu lhes convido a acompanharem conosco a leitura dos 3 primeiros versos desse salmo. Salmo 124, verso 1 até o verso 3, para que a gente possa focar neste ponto. Que ponto? A realidade da presença de Deus. Acompanhe conosco, meus irmãos, meus amigos, a leitura aqui desta passagem. Diz o seguinte: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Aqui nesses versos, sobretudo nos 2 primeiros versos, nós aprendemos, meus irmãos, nós aprendemos, meus amigos, que Deus, Ele está ao lado do seu povo diante das suas dificuldades. Se tem um resumo, se tem uma síntese que a gente pode fazer, sobretudo, repito, desses 2 versos, é justamente essa verdade. Que verdade? Que Deus, Ele está presente, que Deus, Ele está ao lado do seu povo, em meio aos seus problemas, em meio às suas dificuldades. Aqui, nesse trecho, Davi, ele descreve a experiência da presença de Deus em meio às aflições da nação e nação de Israel. Aqui, no seu sentido mais específico, Davi, ele fala daquilo que aconteceria ao povo de Deus se Deus não estivesse com ele, ou seja, se Deus não estivesse com o seu povo. Na verdade, a ideia que nos é transmitida aqui nessa passagem é do inimigo. Uma nação, muito provavelmente, que se voltou para Israel, não qualquer inimigo, não qualquer nação, mas uma nação poderosa, diante da qual Israel não tinha condições de se livrar, a não ser que Deus estivesse auxiliando e ajudando, como de fato aconteceu. Então, o que nós percebemos aqui nesse trecho, o que nós percebemos aqui nessa passagem, é que Deus, Ele garante, como garantiu ao povo de Israel no passado, através da sua presença, o livramento, a salvação dos seus inimigos. Na verdade, meus irmãos, na verdade, meus amigos, para Davi, Deus, o Senhor, é aquele que não desampara o seu povo
mesmo diante das suas dificuldades, mesmo diante das suas tribulações. A presença de Deus no seu povo, ela é real. Mas não só isso, a presença de Deus no meio do seu povo garante o triunfo, garante a vitória contra os seus inimigos. E é justamente esse sentimento que Davi, inspirado por Deus, ele transmite aqui nessa passagem. E na medida em que nós entendemos esses pontos, na medida em que nós compreendemos essa verdade, a gente pode extrair um grande princípio de vida que deve nortear o nosso caminhar ao longo da nossa peregrinação aqui nesse mundo. Ou seja, meus irmãos, meus amigos, a presença de Deus é a grande realidade na vida daquelas pessoas com as quais Deus ele tem aliança. A presença de Deus é a grande realidade na vida daquelas pessoas com as quais Deus ele tem uma aliança. Na verdade, foi o que o próprio Cristo nos prometeu. Cristo, o mediador da nova aliança. A sua última mensagem para os seus discípulos, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20, é que Deus, ele estaria conosco, com o povo de Deus, todos os dias até a consumação dos séculos. Tanto é que, antes de morrer, antes de ascender aos céus, Cristo, ele nos prometeu o Espírito Santo, a quem ele chamou de o Consolador, literalmente falando, o Paracletos, literalmente falando, aquele que se coloca ao nosso lado, que defende as nossas causas, que luta as nossas brigas, que se faz presente na nossa vida em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. E é justamente essa mesma percepção, esse mesmo entendimento que Davi ele tem de Deus ao escrever esse salmo. Eu não sei se vocês perceberam, eu não sei se vocês atentaram, mas tanto no versículo 1 como também no versículo 2, a expressão ao lado, referindo-se à posição de Deus em relação a esse povo, ao povo de Israel, é mencionada, é referida aqui por Davi. Se não, vejamos mais uma vez. Olha só o que Davi fala de Deus, olha só o que Davi ele fala do Senhor. Ele diz, não fosse o Senhor que estivesse aonde? Ao nosso lado. Versículo 1. Versículo 2, ele prossegue dizendo, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Então, Deus, ele é assim. Ele se faz presente na vida daquelas pessoas com as quais Deus tem uma aliança. Tanto é que o nome Deus que é colocado e que é escrito aqui por Davi é a palavra Senhor, é a palavra Yahvé. E conforme nós já estudamos em estudos anteriores, é o Deus da aliança, é o Deus que tem um pacto, é o Deus que tem uma aliança com o povo, que faz com que não só ele esteja presente junto a esse povo, mas que ele abençoe e abençoe de maneira especial a este povo. Então, esse é o princípio, meus irmãos. Essa é a verdade, minhas irmãs, que nós, enquanto povo de Deus, devemos aprender. Mas não só isso. Uma vez que nós temos esse entendimento, uma vez que nós temos essa compreensão que a aliança de Deus é sinônimo da sua presença em relação às nossas vidas, como é que nós devemos reagir? Qual deve ser o nosso procedimento? Qual deve ser o nosso comportamento diante desse fato, diante dessa realidade? Nós devemos, meus irmãos, nós devemos, minhas irmãs, consolar os nossos corações, porque nunca, jamais, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos ou estaremos sós nessa vida. Somente o pecado, ele tem a capacidade de nos separar, de nos afastar da presença de Deus. Mas, extraindo o fato do pecado, Deus, ele se faz presente. Deus, ele está em uma contínua, em uma permanente comunhão com o seu povo, através da presença do Espírito Santo que habita em nós. E nada, absolutamente nada, vai mudar essa bendita realidade em relação à nossa vida. Eu não sei se vocês perceberam,
Eu não sei se vocês atentaram, mas a nossa leitura devocional, lá em Romanos capítulo 8, versículos 31 até o versículo de número 39, apontava justamente para esse fato, que não existe nenhuma coisa, quer seja no céu, quer seja na terra, com exceção do pecado, que nos separe da comunhão com Deus, da comunhão com o Senhor. Então, uma vez que a gente entende isso, uma vez que a gente compreende essa verdade, a gente deve, meu irmão, minha irmã, aquietar o nosso coração. Por quê? Seja qual for a circunstância, seja qual for o momento, seja qual for a situação pela qual a gente venha passar, nós estamos em aliança com Deus. Nós estamos em comunhão com o Senhor. Um pacto eterno a partir de Jesus Cristo foi estabelecido entre Deus e nós e faz com que Deus esteja em nós para todo sempre, cumprindo a sua vontade, cumprindo o seu propósito. Então, aquiete o seu coração. O grande fato, a grande realidade é que Deus, Ele está presente em nossa vida. Deus, Ele está presente na vida e na vida do seu povo. Então, em primeiro lugar, Davi nos ensina acerca disso. Em primeiro lugar, Davi nos mostra justamente essa verdade. Que verdade? A realidade da presença de Deus. Contudo, dentro desse tema, dentro desse assunto, Davi, ele segue. E em segundo lugar, Davi, ele mostra aquilo que porventura teria acontecido com o povo de Deus se Deus não estivesse com ele. Aquilo que porventura tivesse ou tinha acontecido com o povo de Deus se Deus não estivesse com ele. Veja aí, versículos 3 até o versículo de número 5. Salmo 124, versículos 3 até o versículo número 5. O que aconteceria se Deus não estivesse presente, se Deus não estivesse presente com o seu povo? Olhem só o que nos diz aqui esse trecho, o que nos diz aqui essa passagem. Diz o seguinte, versículo 3. E nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Versículo 5. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Aqui nesses 3 versos, meus irmãos, nesses 3 versos, meus amigos, Davi, ele fala, Davi, ele relata o que teria acontecido ao povo de Deus se Deus não estivesse presente junto ao seu povo. Repetindo, aqui, Davi, ele relata aquilo que teria acontecido ao povo de Deus se Deus não estivesse junto ao seu povo. Eu não sei se vocês perceberam, eu não sei se vocês atentaram, mas Davi, ele faz uso de 3 figuras, para poder justamente trazer à mente das pessoas esse relato daquilo que porventura tivesse acontecido ou teria acontecido na vida do povo de Deus se Deus não estivesse presente junto ao seu povo. No versículo 3, na parte A, Davi diz que o povo ele teria sido engolido. Olha só o que diz aqui no versículo 3, a parte A do versículo 3. E nos teriam engolido vivos, dado o ódio, dado a raiva dos inimigos do povo de Deus contra o povo de Deus. Se Deus não estivesse presente, aquele povo teria sido engolido, teria sido destruído pelos seus adversários. Mas não só isso. Em segundo lugar, Davi ele faz ou traz uma segunda figura daquilo que teria acontecido com Israel se Deus não estivesse presente junto ao seu povo. Eles teriam sido engolidos, eles teriam sido fulminados. Olha só o que diz o mesmo versículo 3, a parte B do versículo 3. Olha só o que diz aqui a passagem. Quando, veja, a sua ira se acendeu como um fogo se acende contra nós. Então, repito, dada a raiva, dado o ódio dos inimigos do povo de Deus. Mas, além deles terem sido engolidos, fulminados, se Deus não tivesse sido com eles, eles teriam sido afogados. Olha só o que ele fala no versículo 4 e também no versículo 5. Ele diz,
as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Verso 5. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. A grande pergunta que se faz é, por quê? Por que Davi usa essas três figuras? Para mostrar aquilo que teria acontecido ao povo de Deus, se Deus não estivesse presente junto ao seu povo. Essas três figuras, meus irmãos, essas três figuras, meus amigos, elas ilustram muito bem, ilustram muito claramente os perigos que o povo de Deus passa aqui neste mundo, passa aqui nesta terra, como passou Israel lá no Antigo Testamento. Na verdade, essas figuras que são utilizadas aqui por Davi nos mostra os perigos de toda a ordem que sobrevém sobre nós, que somos povo de Deus hoje, povo com o qual Deus ele fez uma aliança. São perigos de ordem material, são perigos de ordem física, são perigos de ordem espiritual. Na verdade, meus irmãos, minhas irmãs, nós, enquanto povo de Deus, nunca, jamais devemos andar desatento neste mundo. Por quê? Porque nós temos inimigos, e são muitos. Por quê? Porque nós temos inimigos que procuram avidamente nos prejudicar, nos desestabilizar a fé, nos fazer retornar do caminho do Senhor, nos fazer desviar da sua verdade. Então, quando Davi ele usa essas figuras, ele está mostrando justamente isso. Os nossos inimigos, eles existem no sentido espiritual, eles sobrevêm sobre nós e eles agem de toda e qualquer maneira para nos tirar da presença e da presença de Deus. E isto aqui, meus irmãos, isto aqui, minhas irmãs, coloca sobre nós um grande desafio em relação às nossas vidas. E que desafio é? Que nós devemos estar, irmãos e irmãs, atentos às muitas armadilhas que nos são preparadas ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada aqui neste mundo, aqui nesta vida. É por isso, meu irmão, é por isso, minha irmã, que enquanto cristão, eu, você, todos nós, devemos viver com cautela. Devemos sim ser cautelosos. Infelizmente, a gente não tem essa percepção e muitas vezes a gente anda na nossa vida cristã desatento contra os inimigos que nós temos em relação à nossa alma, contra aqueles que querem nos prejudicar, seja no sentido espiritual, seja em relação à nossa vida com Deus. Na verdade, nós podemos dizer, na verdade, nós podemos afirmar que o inferno, meus irmãos, minhas irmãs, ele se levanta contra nós para nos destruir e nos destruir completamente. O seu desejo, a sua vontade, o seu propósito é fazer com que nós nos esqueçamos de Deus, é fazer com que nós nos esqueçamos dos nossos compromissos com Deus, é fazer com que nós vivamos sem que Deus existisse em relação à nossa vida, que esqueçamos por completo a sua palavra. E nesse sentido, meus irmãos, minhas irmãs, o cardápio do inferno ele é variado em relação às nossas vidas. Muitas vezes colocando diante de nós entretenimento demasiado, para que assim a gente possa se afastar da presença de Deus. E estão aí as muitas séries que muitas vezes nós ficamos a maratonar, e a gente não dá o tempo correspondente que a gente gasta nessas coisas, à leitura da palavra, ao estudo das Escrituras Sagradas, ao nosso momento de oração, e a gente vai perdendo o nosso tempo ao invés de fortalecermos a nossa alma. Tática do inimigo contra as nossas vidas. Por outro lado, existe também o trabalho excessivo, que muitas vezes nos tira dos compromissos que a gente assumiu com Deus. Compromisso em relação à sua igreja, compromisso em relação ao seu trabalho, compromisso em relação à sua obra, e muitas vezes a gente se desculpa no nosso trabalho para não cumprir
os nossos deveres enquanto povo de Deus, enquanto povo do Senhor. Mas não só isso. E existem também aquelas amizades, entre aspas, que procuram fazer com que a gente se desvie de uma vida de fidelidade a Deus, se desvie de uma vida de reverência a Deus, se desvie de uma vida de levar Deus de fato a sério. A gente precisa atentar para essas coisas. E mais, muitas vezes o inferno coloca como cardápio para nos desviar de Deus os prazeres dessa vida, para que a gente possa agir contra a sua vontade, para que a gente possa desobedecer essa palavra, ou seja, a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a gente precisa estar mais atento. Muitas vezes a gente vive a vida cristã despreocupadamente, relaxadamente. E às vezes a gente fica sendo alvo fácil desses ataques que nos esmorece espiritualmente falando, que nos enfraquece na nossa resistência do caminho do Senhor, que nos prejudica na nossa caminhada. Encare a sua vida espiritual, a sua vida com Deus com mais seriedade. Porque se não fosse Deus que estivesse conosco, no dizer de Davi, há muito nós já tínhamos perecido. Teríamos sido engolidos, teríamos sido fulminados, teríamos sido afogados. Então isso mostra essa dura realidade que nós devemos enfrentar. Esses inimigos que se levantam contra nós, os quais devem ser enfrentados debaixo da graça e na dependência do Senhor. Então veja, no primeiro momento, Davi ele fala da realidade da presença de Deus. No segundo momento, Davi ele fala aquilo que teria acontecido se Deus não estivesse presente na nossa vida. Mas não só isso. Em terceiro lugar, Davi ele mostra aquilo que acontece quando Deus está presente na nossa vida. Aquilo que acontece quando Deus ele está presente na nossa vida. Vejam aí, versículos 6 e também o versículo número 7. Salmo 124, versículos 6 e também o versículo de número 7. Aqui é o outro lado da moeda. Nos versículos anteriores a gente viu o que porventura tivesse acontecido conosco se Deus não estivesse. E agora a gente vê aquilo que acontece quando Deus ele está presente. Olha só, versículo 6 e também o versículo número 7. Diz o seguinte, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Versículo 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Aqui nesses versos, Davi ele louva a Deus pelo livramento que Deus proporcionou ao seu povo. É o resumo que nós temos aqui nesta passagem. Davi, ele louva, ele bendiz a Deus pelo livramento que Deus proporcionou ao seu povo, pelo fato de Deus estar presente junto ao seu povo. Eu não sei se vocês atentaram, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui nesses dois versos, Davi ele faz uso, mais uma vez, de duas figuras, para mostrar aquilo que Deus faz quando ele está junto, presente com o seu povo. Em primeiro lugar, Deus, ele nos liberta. Assim como um animal, ele é liberto, assim como o homem, melhor dizendo, ele é liberto das presas de um animal. Olha só, o versículo 6. Olha só essa figura aqui interessante que Davi, ele usa. Ele diz, bendito seja o Senhor, veja, que não nos deu por presa aos dentes deles. Conforme nós sabemos, Davi, ele era um pastor de ovelha. Em dado momento da sua vida, ele teve que lutar contra leões e contra ursos para poder livrar o seu rebanho. Então, ele usa essa figura para mostrar que é justamente isso que Deus faz em relação a nós. Ele nos livra dos dentes dos nossos inimigos. Ele age em nosso favor. Ele nos liberta, ele nos dá livramento. Isso mostra esse cuidado todo especial que Deus ele dispensa em relação a cada um de nós. Essa primeira figura utilizada por Davi mostra-nos isso de maneira muito clara.
Mas não só isso. Davi ele usa uma segunda figura, mostrando que, no sentido espiritual, Deus nos livra das armadilhas dos nossos inimigos, assim como muitas vezes um pássaro ele é liberto de uma armadilha que porventura lhe fazem. Olha só, o versículo 7, quando ele diz, salvou-se a nossa alma, veja, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Então, essas duas figuras servem para nos ensinar. Essas duas figuras servem para nos mostrar a libertação, o livramento que Deus faz dos nossos inimigos pelo fato de Deus ele está presente em relação às nossas vidas. E a grande verdade, meus irmãos, a grande verdade, minhas irmãs, que a gente aprende a partir desses versos é que Deus, ele nos livra de perigos, de maneira que só Deus, ele pode fazer. Deus, ele nos livra de determinados perigos que somente Deus, ele pode fazer. A nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, ela é cheia de exemplos nesse sentido. Mas em todos esses momentos difíceis, em todos esses momentos adversos, Deus, ele age de maneira espetacular, miraculosa, para poder prover libertação e livramento para nós, que somos o seu povo. E aqui me vem à mente, pelo menos 2 exemplos, de maneiras extraordinárias, que Deus agiu para poder livrar o seu povo. O primeiro exemplo foi quando ele livrou a Pedro da prisão. Está lá em Atos, capítulo 12. Ele agiu de maneira sobrenatural. Ele agiu de maneira miraculosa, fazendo com que as portas fossem abertas e assim Pedro pudesse sair livre e reencontrar os irmãos. Mas adiante, lá em Atos, capítulo 16, quando Paulo e Silas eles estão presos lá na cidade de Filipos, Deus ele promove um terremoto também para poder livrá-los daquela situação. Isso são exemplos que mostram a mesma realidade, que dia após dia Deus ele está operando em relação às nossas vidas. É porque muitas vezes a gente não atenta. É porque muitas vezes a gente não considera esses livramentos. Muitas vezes de pessoas, muitas vezes de circunstâncias que podem nos levar a pecar, que podem nos levar a nos desviar do caminho do Senhor, e Deus vai nos dando o livramento. Meu irmão, minha irmã, pode ter certeza desse fato. Pode ter certeza dessa realidade. Ao longo da nossa vida, ao longo do nosso caminhar com Deus, Deus na sua bondade, no cuidado todo especial que Ele tem em relação a cada um de nós, Ele produz isso. Porque do contrário, há muito, nós já tínhamos nos desviado de Deus, nós já tínhamos abandonado a sua palavra, nós já tínhamos nos voltado contra o Senhor em relação à nossa vida. E isso faz com que a gente possa confiar em Deus em toda e qualquer situação, inclusive naquelas que nos parecer mais difícil de poder enfrentar. E aqui eu me refiro a qualquer situação mesmo, ser situação de tentação, ser situação de provação. A gente deve sempre descansar, crer, partir do pressuposto que Deus ele está cuidando de nós e Ele está nos livrando para que nenhum mal espiritual venha nos suceder e a gente possa de fato complementar a carreira que Deus propôs a cada um de nós para que assim a sua salvação ela possa ser concretizada, consumada na nossa vida. Deus ele nos sustenta, meus irmãos. Deus ele nos sustenta, minhas irmãs. Se depender da nossa força, se depender da nossa disposição, se depender da nossa fidelidade, as coisas não adianta. Mas é porque Deus nos livra, é porque Deus nos auxilia, é porque Ele está conosco em todos os momentos e isso faz toda a diferença na nossa vida. Louvado seja Deus e louvado seja Deus. Então, é isso que acontece quando Deus ele está presente. Ele livra o seu povo. Então você vê, no primeiro momento, Davi, ele fala da realidade da presença de Deus na nossa vida. No segundo momento, Davi, ele fala daquilo que porventura teria acontecido conosco se Deus não estivesse na nossa vida. A gente acabou de ver aquilo que acontece conosco quando Deus ele está presente na nossa vida. E para fechar, em quarto e último lugar,
eu queria que nós víssemos quem é o Deus que está presente na nossa vida. Quem é o Deus que está presente em nossa vida. Vejam aí, o versículo 8. O versículo 8. Salmo 124, versículo 8. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Davi ele descreve. Ele descreve quem é o Deus que se faz presente na vida e na vida do seu povo. E é interessante porque quando você atenta para essa descrição que Davi faz do Deus que se faz presente na vida do seu povo, você percebe a razão, o motivo pelo qual, de fato, Deus ele é capaz de livrar o seu povo de toda e qualquer circunstância, de toda e qualquer adversidade. Por que que Deus ele tem essa capacidade? Por que que Deus ele pode nos livrar, enquanto povo seu, de toda e qualquer cilada do inimigo? Porque ele é poderoso. E por que que ele é poderoso? Davi ele diz, porque ele é o Criador do céu e da terra. Não é qualquer Deus. Não é qualquer Deus. Mas é um Deus que é poderoso. E o seu poder, a sua força, a sua capacidade está no fato dele ter trazido todas as coisas à existência. Dessa capacidade ímpar, dessa capacidade singular que Deus, ele tem. Então, é dessa forma, meus irmãos. É dessa maneira, meus amigos, que Davi ele descreve o Deus que se faz presente na vida do seu povo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É interessante porque nessa descrição que Davi faz aqui de Deus, dessa descrição que Davi faz do Senhor, existem duas coisas que devem chamar a nossa atenção. A primeira delas é que Davi, ele descreve esse Deus poderoso, Criador do céu e da terra, esse Deus que é o nosso libertador, esse Deus que nos livra como um Deus que é pessoal, como um Deus com o qual nós temos intimidade. É por isso que ele diz, o nosso, dele Davi e do povo de Deus, dele Davi e do povo da aliança, o nosso socorro está em o nome do Senhor. Ele não fala de Deus como se fosse alguém estranho. Ele não fala de Deus como se fosse alguém diferente. Não, ele fala com Deus, ou ele fala de Deus como alguém com quem ele, Davi, tinha intimidade. E não só ele, Davi, mas todo o povo da aliança. Porque é isso. Porque essa é a realidade. Porque essa bendita realidade que se faz verdade ou que se faz presente na nossa vida. Mas não só isso. Ele fala de Deus, mais uma vez, como Deus Yahvé. É por isso que ele fala Senhor com todas as letras maiúsculas. Ele começou a falar desde o início do Salmo, lá nos versículos 1 e 2, e ele chega na conclusão do Salmo, e é dessa maneira que ele também se refere a Deus. É o Deus do pacto, é o Deus da aliança, é o Deus com o qual eu tenho interação, é o Deus com quem eu mantenho comunhão, é o Deus que eu tenho intimidade. Ele é o meu Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Davi tinha consciência disso, meus irmãos. Davi ele tinha experiência disso, minhas irmãs, no seu coração e na sua vida. E aqui você encontra mais uma razão, mais um motivo pelo qual ele é denominado de um homem segundo o coração de Deus. Para Davi, Deus não era uma teoria. Para Davi, Deus não era algo meramente intelectual. Não era meramente o conhecimento pelo conhecimento, mas era a vivência, a praticidade que ele tinha, a vivência prática, melhor dizendo, que ele tinha em relação à sua vida. Então, isso fazia, repito, toda a diferença na vida de Davi. E aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, a gente consegue extrair um princípio importantíssimo na nossa vida ao longo da nossa caminhada. E que princípio é esse? É no conhecimento de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, que a nossa fé, ela é desenvolvida e fortalecida. É no conhecimento de Deus que a nossa fé, ela é desenvolvida e fortalecida.
Meus irmãos, minhas irmãs, a gente não pode confiar em quem nós não conhecemos. A gente não pode confiar em quem nós não conhecemos. Isso acontece, no seu sentido generalizado, nas relações que nós temos com as pessoas, até mesmo com pessoas que nos são familiares. Você só pode confiar, você só pode ter uma certa esperança na medida em que você conhece detalhes em relação a uma pessoa. No sentido espiritual, esse princípio ele está em voga ainda mais. Então, a gente não pode confiar em quem a gente não conhece. É justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, minhas irmãs, que Deus ele se revela na sua palavra. Deus, ele deseja que também através da sua palavra, nós saibamos quais são as suas obras, nós entendamos qual é pelo menos parte da dimensão do seu poder. Poder esse que foi revelado e que foi exercido nas páginas das Escrituras Sagradas, mas que não ficou restrito ao passado. É o mesmo poder que Deus ele opera e opera nos nossos dias. Então nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos entender o poder desse Deus, para que a gente possa crer de fato nesse Deus e assim seguir adiante na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui, minhas irmãs, coloca sobre nós um outro grande desafio. E que outro grande desafio nos é colocado a partir desse princípio? Nós devemos, meus irmãos, minhas irmãs, ler e estudar a palavra de Deus pelos olhos da fé. Nós precisamos ler e estudar a palavra de Deus pelos olhos da fé. O aprendizado da palavra de Deus nos dá o entendimento necessário. Mas não só isso, o aprendizado da palavra de Deus deve acender a chama da fé dentro dos nossos corações. Os atos poderosos de Deus devem nos levar à crença no seu poder, devem fazer com que nós descansemos na sua pessoa, devem fazer com que nós dependamos de Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, ter esse relacionamento vívido com a palavra. É ler entendendo, mas é também ler crendo. É poder desenvolver essa confiança, se Deus fez, Ele continua a fazer, Ele pode fazer. É saber que o seu poder não está restrito ao passado, mas que Ele pode operar infinitamente mais do que aquilo que a gente pensamos também no presente. E fazer com que assim a gente possa viver na nossa dependência e na nossa sujeição à pessoa de Deus através da sua palavra. A gente precisa, meus irmãos, minhas irmãs, sermos impactados e transformados pela palavra de Deus. Muitas vezes a gente escuta, muitas vezes a gente fala, muitas vezes a gente ensina muito sobre Deus, mas não no sentido de fato crer nesse Deus. Me veio à mente agora uma história real, salvo engano, que se passou aqui no interior do nosso estado, no interior da Paraíba, em uma das cidades ali do Cariri, do Sertão, ou seja, uma cidade que era escassa a chuva ali naquela localidade. No domingo, final do culto, o pastor chamou os irmãos para virem na quarta-feira para uma reunião de oração. E fez aquela convocação, fez aquele chamamento para que os irmãos pudessem estar ali clamando a Deus, para que assim Deus pudesse derramar chuvas. E os irmãos foram na quarta-feira orar, mas somente uma irmã levou o guarda-chuva, porque ela sabia e ela cria que Deus podia fazer cair chuvas. Os demais não, iam orar apenas por orar, mas sem a consciência daquilo que Deus poderia fazer. Então, nós precisamos, meus irmãos, ter essa perspectiva. Precisamos ter essa atitude de fato crer e descansar naquilo que a gente sabe de Deus, naquilo que Ele faz, de acordo com o ensino da sua santa e bendita palavra. Então veja, nós temos aqui a realidade da presença de Deus, nós temos aqui aquilo que teria acontecido se Deus não estivesse presente na nossa vida, nós vimos aquilo que Deus faz quando Ele está presente na nossa vida, e nós vimos a descrição do Deus que se faz presente na nossa vida. Não é qualquer Deus, mas o Deus criador do céu e da terra. Então, hoje, o que foi que nós vimos? Nós observamos
que o peregrino, ele anda aqui nesse mundo e ele é, não qualquer pessoa, mas ele é uma pessoa privilegiada. Por quê? Porque ele desfruta da presença de Deus na sua vida em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância. Se não fosse essa presença de Deus na vida do seu peregrino, há muito esse peregrino ele já teria perecido. É essa a presença que garante que esse peregrino será liberto, será salvo de toda e qualquer cilada dos seus inimigos. Para quê? Para que ele possa se manter firme no caminho do Senhor e completar o seu propósito na sua vida. E por que isso vai acontecer? Porque o Deus desse peregrino não é qualquer Deus, mas ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse peregrino somos nós, meus irmãos. Esse peregrino somos nós, minhas irmãs, que estamos aqui nesse mundo, e, meu Deus, fazendo a nossa caminhada cristã, rumando para a nossa Jerusalém e Jerusalém celestial. Então, que a gente possa se alegrar com esse fato, que a gente possa se regozijar com essa verdade e, assim, animados com essa verdade, seguir adiante na nossa jornada até que este plano divino, bendito, ele venha a ser consumado e completado na nossa vida. Contudo, antes de nós encerrarmos a nossa mensagem, nós queríamos nos dirigir de maneira específica para todos aqueles que ainda não se voltaram para Deus, para todos aqueles que ainda não desfrutam da presença de Deus nos seus corações. E nós queríamos, meu amigo, minha amiga, lhes exortar a quê? A que você se volte para Cristo e que você possa pedir, clamar para que Cristo ele se faça presente na sua vida. A presença de Jesus Cristo, ela não vai garantir que você não vai mais ter problema nessa vida, não. Mas a presença de Cristo, ela vai lhe garantir que Ele, Cristo, estará com você, que Ele, Cristo, lhe fortalecerá em todo e qualquer problema que porventura você venha passar nessa vida. Essa é a grande diferença para o cristão. O cristão não é alguém diferente no sentido porque na vida dele não sobrevém dificuldade. Não, sobrevém sim. Mas a diferença é que, em meio à dificuldade, Deus ele está presente, Cristo ele se faz presente, e isso faz toda a diferença. Então, é essa vida que o Evangelho lhe oferece. Contudo, para que você possa desfrutar dessa vida, existe uma necessidade primordial, uma necessidade fundamental. E que necessidade é essa? Que você possa se voltar para Cristo, mas abandonar os seus pecados, abandonar as suas transgressões, abandonar as suas iniquidades e clamar para que Ele esteja de fato operando a transformação de vida na sua vida. É assim, meu amigo, é assim, minha amiga, que você vai experimentar da regeneração, que você vai experimentar da salvação, que Cristo, através do Espírito Santo, fará morada no seu coração, não só agora, mas para todo sempre. Então, que você possa clamar por essa mudança, clamar por essa realidade de vida, para que a graça de Cristo possa lhe alcançar e para a glória de Deus você venha a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Possa andar na presença de Deus e Deus possa estar presente na sua vida, agora e para todo sempre. Amém.